23. Vamos iniciar aqui. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Irmãos e irmãs, o Salmos 23 é um dos salmos ou um dos textos bíblicos mais conhecidos e recitados em todo o mundo. Porém, eu lhes faço uma pergunta: será que as pessoas que conhecem os Salmos 23, eles também conhecem com propriedade o pastor no qual Salmos 23 cita? Que pastor será esse? Davi, o autor do texto, ele tinha uma convicção plena de quem se tratava esse pastor. E agora quanto a nós, será que de fato nós reconhecemos quem é este pastor? Para que possamos então tomar posse das bênçãos em que Salmos 23 sugere, nós devemos conhecer quem é o pastor e saber se de fato nós somos ovelhas deste pastor. Porque todo relato de Salmos capítulo 23, ele só se faz real e ele só vem ter sentido para aquelas pessoas que se tornaram ovelhas deste pastor. A pergunta é: como saber então se nós somos de fato ovelhas deste pastor? Primeiro, antes de mais nada, devemos reconhecer quem é este pastor. Eu convido a igreja a abrir suas Bíblias em Hebreus, capítulo 13, versículo 20. Hebreus, capítulo 13, versículo 20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna, tornou a trazer dos mortos quem? A nosso Senhor Jesus. E o que ele é? Grande pastor das ovelhas. Ou seja, Jesus é o nosso pastor. O pastor do Salmos 23 é o próprio Senhor Jesus Cristo. Segundo ponto: como devemos saber se somos ovelhas desse pastor? Convido novamente a abrir as Bíblias em João capítulo 10, versículo 27. João capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. A pergunta é: você ouve a voz do Senhor Jesus Cristo? Você se deixa ser levado e guiado por Ele? Então, eu tenho uma boa notícia: você é uma ovelha dele. Agora, não fica só por aí. As ovelhas possuem marcas, possuem características. E quais são as características das ovelhas do Senhor Jesus Cristo? Primeiro, as ovelhas possuem fé. Segundo, as ovelhas são obedientes. E terceiro, as ovelhas possuem amor. A fé. Para que serve a fé nas ovelhas? Porque elas são marcadas pela fé? Por confiar somente em Jesus para a sua salvação. Uma vez que você se torna ovelha, você se tornou ouvinte da palavra de Jesus Cristo,
Você confia nele, somente em Cristo, para a sua salvação. Você entrega totalmente a sua fé a Ele. Segundo, obediência. As ovelhas devem ser obedientes. Por quê? Porque elas devem seguir a voz do pastor e viver segundo a sua vontade. E terceiro, uma das marcas, uma das características maiores das ovelhas de Cristo é o amor. Por quê? Porque eu devo agir em favor dos outros, assim como Cristo agiu a favor daqueles pequeninos. É uma das características nossas. É uma das marcas do rebanho de Jesus Cristo, o amor. Ou seja, se você crê, obedece e ama, então você pode dizer com convicção: o Senhor é meu pastor e nada lhe faltará. Pois bem, o que não vai nos faltar? Essa é uma indagação que muitos perguntam, dada a teologia da prosperidade que aí permeia por aí fora. O que não vai nos faltar, segundo a Bíblia? Mesmo nós sabendo que estamos vivendo em um mundo cheio de dificuldades, eu digo que não vai faltar nas nossas vidas. Não vai faltar na minha vida e na sua vida a provisão necessária de Deus. Mesmo em tempo de crise, mesmo em tempo de falta de emprego, mesmo em tempo de dificuldades financeiras, irmãos, o Senhor promete prover o que é essencial. O que é essencial nas nossas vidas? Quando eu falo de maneira material, as nossas vestimentas, as nossas casas, que são nossos abrigos, e o nosso alimento. São três características essenciais para a subsistência do ser humano. E Ele promete prover tudo isso, o que é de essencial na nossa vida. Mas vale destacar que não é prometido luxo, não é prometido de maneira alguma luxo, a exacerbação da riqueza, não, mas o suprimento que é necessário nas nossas vidas. Não devemos confundir as bênçãos de Deus apenas com bênçãos materiais de maneira extravagante, de maneira luxuosa. Não. Os apóstolos eram um exemplo. Não viveram uma vida de benesses nessa vida aqui, quando eles estiveram vivos. Também não vai nos faltar, irmão, como o texto relata, Salmos capítulo 23, versículo 1, também não vai nos faltar o descanso para a alma. Deitar-me faz em verdes pastos, diz no versículo 2. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Ele está fazendo referência a uma ovelha. As ovelhas vão deitar em verdes pastos. Ele vai guiar as ovelhas em verdes pastos. Ele vai guiar de maneira mansa essas ovelhas até a águas tranquilas. Em meio ao estresse, ansiedade, a correria deste mundo, irmão, Jesus oferece a paz interior, uma renovação espiritual de uma alma talvez que esteja cansada. Por quê? É comum a vida cristã ser caracterizada às vezes por uma frieza espiritual. Nem sempre eu vou ter aquele ânimo espiritual que outrora eu tive, o que a Bíblia chama de primeiro amor. Com o decorrer do tempo, é normal que haja uma frieza espiritual. E é aí que Deus entra, Cristo entra. Também não vai nos faltar, irmão, uma restauração emocional e espiritual. Versículo 3 afirma: refrigera a minha alma. Muitas das vezes os cristãos enfrentam desafios, decepções, feridas emocionais, ou até um esgotamento espiritual. E Ele promete curar e restaurar o nosso interior através de uma restauração emocional e espiritual, refrigerando a nossa alma.
Ainda no versículo 3, a gente vai encontrar uma menção que diz: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ou seja, não vai nos faltar direção e propósito nas nossas vidas. Ele vai nos guiar através de veredas da justiça, por amor até mesmo do seu nome. No meio das nossas vidas, podemos entrar em confusões com má escolhas. Muitas das vezes, a escolha que você determina para a sua vida não é a melhor, não é eficaz, mas ele vai ser o guia, ele vai te direcionar a propósitos melhores. Ele vai te ajudar a não escolher maus caminhos, ou às vezes você ter tomado. O bom pastor, irmãos, ele nos dá orientação correta e segura. Assim como o pastor de ovelhas guia o seu rebanho de maneira exemplar, Jesus Cristo é assim com a gente. Também não vai nos faltar, no versículo 4, não vai nos faltar uma companhia constante. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, mesmo na solidão, na dor do luto, na depressão, no medo, Deus está presente. Muitas pessoas podem dizer: cadê Deus? Ele está observando as suas ovelhas 24 horas por dia, incansavelmente. Por quê? Porque tu estás comigo. Ele nunca nos abandona. Versículo 5. Também não vai nos faltar, irmão, vitória sobre nossos inimigos. Característica de um cristão é ser perseguido. Isso sempre vai existir na face da terra. Sempre. Mas o versículo 5 diz que ele vai preparar uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. A verdade é que Deus pode honrar o seu servo, e sua serva, que é fiel e temente à sua palavra. Deus honra e Ele sustenta, até mesmo diante daqueles que desejam constantemente o nosso mal. Se você, irmão ou irmã, está passando por humilhações, calúnias, saiba que você tem um pastor que zela por ti, que zela pelas suas ovelhas. Amém. E ele te observa atentamente, constantemente, pronto para fazer justiça contra os seus malfeitores. Resumindo, de forma bem sucinta, o Salmos 23, ele, ao nos depararmos, ele não promete ausência de problemas. Pelo contrário, ele garante que nosso pastor proverá tudo o que realmente precisamos para vencer cada dificuldade em nossas vidas, irmão. A presença de Jesus como pastor, de nós que somos considerados ovelhas, é a garantia de provisão, de um direcionamento correto, de uma companhia constante e a proteção em todos os momentos de nossa vida. O que eu quero dizer aqui, para talvez aqueles que não conhecem Jesus Cristo, é que vale a pena ser ovelha dele. Vale a pena ouvir a voz do pastor. Vale a pena ser conduzido por esse pastor. Quem é guiado por ele tem suprimento, tem proteção, tem amor em todas as áreas da vida. Ele não deixa os seus pequeninos desamparados. Ele não deixa os órfãos e as viúvas confundidas. Se você que está aqui não conhece de fato, ou não reconhece de fato Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, eu peço a você que hoje ouça a voz daquele bom pastor, ouça, deixe entrar a voz mansa e humilde dele nos seus corações, não endureça o seu coração, porque ele quer o melhor para você aqui na terra, não só na terra, mas herdando o reino junto com aqueles que fizeram a vontade dele.
Ou seja, Jesus é nosso pastor e nada teremos falta. Assim diz a palavra de Deus. Amém? Amém. Convido a igreja a oração. Eu mesmo vou realizar a oração. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso bendito Pai Celeste, mais uma vez a tua igreja se encontra em momento de oração para te render graças por tudo quanto tu tem feito e ainda irá fazer a favor das nossas vidas. E somos gratos, meu Deus, pelo fogo de vida, pela vestimenta, pelo alimento, pelo abrigo, pelo teu sustento nas tuas santas mãos. Te pedimos, ó Deus, que livre os nossos corpos daqueles homens sanguinários que aí fora estão, de toda perversidade, de todo pecado que podemos encontrar como barreiras e obstáculos em nossas vidas. Te pedimos, ó Deus, também o perdão dos nossos pecados. Perdoa os nossos pecados, que são muitos. Entregamos como oferta os nossos corpos a Ti. Te pedimos perdão por tudo quanto fizemos de mal e errado aos Teus olhos. Nos torna mais tementes a Ti, mais sinceros à Tua palavra, mais devotos à Tua voz. Te pedimos também que o Senhor venha abençoar o nosso retorno, nossas casas, nossos lares que são provisórios, guardando de todo mal. Te pedimos tudo isso em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém.